Graças e paz, irmãos. Alegria mais uma vez poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias. A primeira carta do apóstolo Pedro. As duas últimas vezes que tive a oportunidade de explanar a mensagem da palavra de Deus, as duas últimas ocasiões foi nessa carta, e tem sido de grande aprendizado, irmãos, para a minha vida em particular, e tenho certeza que vai ser para os irmãos. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura bíblica, se possível, se der para projetar aqui, a gente fica melhor para todo mundo acompanhar. Gostaria sim que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas, mas enquanto a gente estiver lendo, os irmãos acompanhem aqui na projeção. 1 de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 18 até o capítulo 3, versículo 12. Repetindo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos passar pelo capítulo 3 também até o versículo 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ouvem aí atrás? Dá para ouvir? Primeiro de Pedro 2, versículo 18 até o 3, versículo 12. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência, para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, e chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher,
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor, pedindo a tua direção, Senhor, pedindo a tua iluminação na pessoa do teu Espírito Santo, que em nós opera o teu poder, Senhor. Ajuda-nos a entender a tua verdade, Senhor, e colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos neste tempo e que essa palavra venha fazer a diferença em nosso modo de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de 1 de Pedro nos permite observar alguns detalhes a respeito do procedimento do cristão. Pedro escreveu essa carta com o propósito de alcançar os cristãos, fortalecê-los na sua fé em Jesus Cristo, mas ele não se preocupou apenas com os cristãos da sua época. Ele escreveu de uma maneira que contemplasse diferentes cristãos em situações de diferentes épocas, para que cada um daqueles que professam a fé em Jesus Cristo pudesse compreender que tipo de conduta o cristão deve ter em sua vida. Então, ele começa a falar no capítulo 1 a respeito das implicações da condição em que o cristão é chamado para a salvação. Então, essa salvação ela traz algumas implicações, ou seja, a conduta do cristão passa então a ter determinadas exigências, e exigências essas que precisam ter em primeiro lugar a mensagem principal da carta. Se você pudesse resumir a palavra em duas palavras, essa carta escrita pelo apóstolo Pedro seria obediência e fé. Então, Pedro ele se preocupa em fazer com que os seus ouvintes, os seus leitores, estivessem com uma fé saudável e fundamentada no princípio mais importante, que é a obediência a Deus. Porém, essa obediência, ela é trabalhada nesse texto a partir de um aspecto muito interessante. Ele começa falando no versículo 18 aos servos e continua desenvolvendo esse tema para os seus leitores, falando no versículo 1 do capítulo 3 para as mulheres. E no versículo 7 do capítulo 3, ele fala aos maridos. Então nós temos aí três atores principais no qual o apóstolo Pedro chama a atenção dos cristãos para que observem a conduta dessas pessoas, ou melhor, ajustem a sua conduta para o modelo em que ele está falando nesse trecho, que inicia ali a partir do versículo 13 do capítulo 2. Se você olhar na sua Bíblia, versículo 13 diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ou seja, a toda autoridade instituída por Deus
deve-se esse tipo de sujeição. E essa palavra ela pode ser entendida ou traduzida por uma que nós já conhecemos, onde ele usa tanto para os servos quanto para as esposas. E ele diz o seguinte: servos, sejam submissos, mulheres, sejam submissas, maridos, vivei com discernimento e consideração. Ou seja, essas palavras, irmãos, elas nos transmitem um princípio chamado submissão. Talvez você não tenha o significado propriamente dessa palavra, mas para que a gente comece a compreender o significado dela, comece a olhar para a posição de cada um desses atores. Servos, o que são os servos? Que Pedro está direcionando a sua palavra aqui. Por que ele fala de servos nesse contexto da sua carta? Pedro está agora dentro do contexto do lar, do lar cristão, falando que tipo de conduta o cristão deve ter, qual deve ser o comportamento dele com relação à sua vida de obediência e fé em Cristo Jesus. E passa então a explicar como devem ser estes relacionamentos dentro do ambiente familiar. Mas por que ele começa com a palavra servos? Talvez você não tenha, como algumas pessoas têm, o privilégio de ter uma empregada doméstica em casa, A condição dessa pessoa seria similar a que a pessoa que Pedro está se referindo. Os servos na época eram os escravos. Hoje em dia isso é ilegal dentro da nossa lei, dentro da nossa Constituição. Mas esses servos ao qual ele está se dirigindo eram essas figuras de pessoas que moravam dentro de uma casa, de um ambiente familiar, e faziam ali as tarefas domésticas, muitas vezes por submissão ao Senhor daquela casa, E a escravidão ela era comum ainda naquela época, naquele cenário em que Pedro está escrevendo, O apóstolo escreve primeiramente aos servos, e nesse bloco de pensamento ele começa a incluir no lar o princípio da submissão. E por que os servos vêm em primeiro lugar? Talvez você tenha uma ideia muito mais extrema do significado da submissão quando você considera a posição de um escravo. Ele não tem muita escolha, a única escolha que ele tem é obedecer e fazer aquilo que o Senhor lhe manda. Então, o servo está ali nessa posição, primeiramente para que se tenha um entendimento desse significado de submissão. Ser submisso a Deus, primeiramente nos dá a ideia de ser escravo, de ser alguém que, em detrimento da sua própria vontade, busca fazer a vontade do seu Senhor. Mas por que eles falam de servos no lar? Que esses escravos, eles moravam dentro da casa das pessoas, é isso que Pedro está falando. A estrutura familiar, tanto do Novo como do Velho Testamento, podia consistir em pais, filhos, parentes de várias gerações, servos e até mesmo amigos, dependendo dos recursos financeiros do chefe de família. Então, a gente conhece algumas famílias aí que têm muito mais do que as pessoas no formato tradicional que nós conhecemos, os pais e os filhos, Tem os agregados, tem as pessoas que fazem parte ali do mesmo ambiente, que muitas vezes não são propriamente os filhos, mas estão inseridas dentro do ambiente familiar. No contexto que Pedro escreveu, isso era muito comum, irmãos. Por isso que ele se direciona aos servos, porque eles faziam trabalhos domésticos, eles moravam ali na casa das pessoas a quem eles serviam. E ele começa a falar sobre submissão, primeiramente para eles, para que os seus ouvintes tivessem um entendimento exatamente
extremo do significado dessa palavra, né? Ser submisso a alguém nos remete à palavra escravo. E algumas traduções, quando se fala essa palavra, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele se utiliza dessa tradução, se colocando como escravo de Cristo, né? E exatamente nos trazendo esse entendimento de submissão completa ao seu Senhor, que é Deus. A economia do mundo antigo baseava-se na escravidão, e assim como no Brasil, os escravos, desde o começo, exerciam, dentre outros trabalhos, atividades domésticas. Pedro não condena a escravidão aqui nesse texto, né? Isso introduz a ideia de obediência, porque ele ordena aos escravos que obedeçam aos seus senhores. Ele diz: sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom. E aí a gente começa a entender, talvez contextualizando o nosso ambiente de trabalho, né? Não diretamente porque esse texto não foi escrito, né, para esse cenário, né? Mas a gente vai perceber que, dentre outros textos que são citados na palavra de Deus, nós sabemos que devemos ser submissos ao nosso patrão, ao nosso chefe no ambiente de trabalho, a nossa hierarquia instituída. E por isso nós também podemos aplicar dessa maneira o princípio da submissão. Não propriamente com esse texto, mas talvez um primeiro contato que a gente tenha seja pensar nesse cenário, né? Servos, seja submisso ao vosso Senhor, o trabalhador seja submisso ao seu patrão. Então, a submissão, ela começa com esse entendimento extremo do significado de ser escravo e, em detrimento da própria vontade, cumprir a vontade do seu Senhor. Por isso os servos são colocados em primeiro lugar nesse texto. Pedro ordena aos escravos que sejam submissos. Esse tema de obediência aos que detêm autoridade, as autoridades instituídas por Deus. A submissão a essas autoridades são um serviço a Cristo. Entretanto, a Escritura ensina que a submissão é requerida enquanto não envolve transgressão da lei de Deus. Essa submissão, irmãos, ela não é incondicional ao ponto de passar por cima dos princípios que são eternos ou princípios cristãos que não podem ser violados por aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Os princípios constitucionais que nós temos hoje na lei que conhecemos, a maioria deles são tirados daqui. Toda lei escrita, em sua essência, ela contém um princípio, um significado maior que deve ser considerado. Então, quando se estuda a respeito de lei, o principal, o mais importante é o princípio por trás dela. E esse princípio que Pedro está falando é o princípio da submissão. Esse princípio, ele começa a ser trabalhado com a pessoa dos escravos, Mas se os escravos não são mais legais no cenário em que a gente vive hoje, se os servos, daquela época, os escravos, hoje não existem mais na teoria, no Brasil a gente sabe que clandestinamente ainda existem lugares que executam esse trabalho, porém ilegalmente. Se essa lei instituída pela nossa Constituição, ela já aboliu a escravidão, significa que o princípio da submissão deve ser deixado de lado, irmãos? Obviamente que não. O princípio da submissão não é apenas trabalhado na pessoa dos servos, mas também das mulheres, e trabalhado de uma maneira diferenciada nos maridos, na conduta dos maridos. Ou seja, a Bíblia, ela lá no texto de Efésios, capítulo 5, nos dá a entender que devemos ser submissos uns aos outros.
sujeitar-nos uns aos outros. E esse texto ele nos traz o entendimento desse princípio, né? De ser submisso a Deus, ser submisso à lei de Deus. Agora, como isso interfere na nossa conduta dentro da sociedade? Se a lei que nós somos sujeitos, né? A Constituição a que nós somos sujeitos já aboliu o princípio da escravidão, ou melhor, aboliu a escravidão em si. Por que isso? Como nós podemos entender o significado dessa submissão? O Brasil foi pressionado e ainda assim foi o último país a abolir a escravidão através da Lei Áurea, Lei número 3353, de 13 de maio de 1888. Mas a abolição da escravidão extinguiu o princípio da submissão instituído por Deus? Não. Pedro segue falando a respeito da submissão agora por parte das esposas e conclama também os maridos a terem o discernimento e consideração para com elas. Ele utiliza uma palavra igualmente, ou seja, no grego homoios, que nos dá também a ideia de unidade, ou seja, de uma coisa que não pode ser separada. Quando se pensa nessa palavra, eu me lembro da palavra homogêneo, ou seja, uma mistura que não pode ser separada. Imagine você colocar sal dentro da água, né? Dilui, essa é uma mistura homogênea, não se pode separar através de um método simples, né? Mas quando se coloca água e óleo, é uma mistura que não é homogênea, eles não se misturam. Então, essa palavra que Pedro se utiliza tanto no versículo 3, no versículo 1, quanto no versículo 7 do capítulo 3, ele diz: mulheres, vocês igualmente sejam submissas. Maridos, vocês igualmente vivei a vida com do lar, com discernimento e consideração para com a sua mulher. Essa palavra coloca o homem e a mulher e os escravos dentro da mesma condição de igualdade. Um outro princípio chamado igualdade, também conhecido como isonomia, onde todos são iguais perante a lei. Isso coloca todos na mesma condição diante deste princípio, né? A submissão é um princípio que estabelece que todos devem obediência a Deus. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, ele remete o princípio da submissão e estabelece a igualdade espiritual, incluindo todos em uma submissão contínua a Cristo. Alguém abra sua Bíblia em Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Quem encontrar pode ler, irmão. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Dentro do cenário da igreja, né, alguém já comparou com um purê de batatas. Né? Eu achei muito curiosa essa comparação, porque quando a pessoa entra na igreja, parece que é tudo diferente, né? Tem aquele fulaninho desse jeito, e tem um jeitinho diferente, se veste assim e tal. E parece aquelas batatas, né? Que você pega uma menor, uma manchadinha, uma machucada, outra. É tudo batata. Aí você vai lá, coloca elas dentro da água, né? Lava, descasca, fica tudo com a mesma aparência. Depois você coloca na água, ferve, vira tudo purê de batata. É mais ou menos o que esse texto está querendo dizer, irmãos. Nós somos, como diz o outro, farinha do mesmo saco. Somos um purê de batata. Todo mundo é feito do mesmo material. Então nós estamos numa condição de igualdade. Ou seja, quando nós estamos nessa condição, nós, juntamente com os servos, as esposas, os maridos, devemos submissão integral
e obediência a Deus e a este princípio que está sendo exposto, o princípio da submissão. Todos são um. Do mesmo modo, a família espiritual cristã deve considerar a submissão em suas várias formas como um serviço a Cristo. A submissão ela tem 4 formatos, que nós podemos considerar. Lembrando que alguns dos comentários utilizados para a confecção dessa mensagem, obedecendo a exortação do irmão Adelson, das citações e referências que devemos fazer, foram tirados da Bíblia de Estudo de Genebra e Bíblia de Aplicação Pessoal. Tá? Então, alguns desses comentários, inclusive essa distinção da submissão, foi utilizada a partir deste comentário. A submissão em suas várias formas pode ser funcional, ou seja, uma distinção dos nossos papéis e do trabalho que somos chamados a fazer. Todo mundo tem o mesmo trabalho aqui. Um ou outro pode ser que trabalhe na mesma coisa. A gente sabe que um trabalha numa área, outro em outra. E se a gente começar a perguntar aqui, nós vamos ver muitas diferenças. Então, nós não somos chamados para o mesmo tipo de trabalho. Porém, o princípio da igualdade nos coloca na mesma condição diante de Deus e nos estabelece que devemos ser submissos aos mesmos mandamentos. A submissão ela nos coloca em condição de igualdade, mas cada um de nós tem um trabalho específico dentro do reino de Deus. Então, a submissão ela pode ser funcional. São trabalhos e papéis diferentes que nós somos chamados a fazer. E aí, Paulo, na carta aos Colossenses, fala a respeito disso. Colossenses 3, 23 e 24. Quem encontrar pode ler, por favor. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Nós servimos a quem, irmãos? Servimos ao Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós trabalhamos. Tem uma figura lá no seu trabalho que representa uma autoridade instituída por Deus a quem você deve obediência e submissão. Porém, o que Paulo está dizendo aí em Colossenses, ele diz, olha, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor. Faça o seu trabalho, aquilo que você foi chamado para fazer, como se estivesse fazendo para o Senhor. Obrigado. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, as coisas fluem de uma maneira diferente. Teve um quadro uma vez que, eu não sei se tem mais, onde o patrão se vestia de empregado, E aí ele fazia parte ali do trabalho, junto com os peões, vamos dizer assim. E ele se infiltrava ali no meio deles para compreender como era o trabalho deles. E ele conheceu um cristão ali no meio. E aquele cristão chegou e falou para ele, olha, o meu trabalho é assim. Ele foi elogiado pelo patrão, depois que ele se revelou, foi chamado lá, foi promovido por conta disso. E aí o patrão chegou para ele e falou, por que você faz isso? Ele falou, olha, eu trabalho dessa maneira porque é como se eu estivesse trabalhando para Deus. Eu olho para o Senhor e eu vejo como se eu estivesse servindo a Deus, fazendo o meu trabalho. E é assim que a gente deve ser, irmãos, em nossa função, em nosso trabalho que nós somos chamados. Não só no trabalho secular, mas no trabalho dentro do reino de Deus. O trabalho que nós somos chamados a fazer deve ser feito da melhor maneira, sabendo que fazemos para Deus. Em tudo que fizemos, em tudo que fazemos, devemos render graças a Deus e servir ao Senhor em primeiro lugar. Quando nós entendemos que não é aquela pessoa que está lá a quem você serve, e sim a Deus, tudo flui de maneira diferente. Quando você entende que você não está obedecendo ao pastor, mas uma pessoa instituída por Deus dentro da igreja, como autoridade espiritual, você entende e as coisas fluem de uma maneira muito mais natural. Tudo fica diferente.
Quando você entende que obedece aos seus pais, você está fazendo isso para Deus, você está realmente entendendo o princípio da submissão, que em primeiro lugar nós servimos a Jesus Cristo. Nós somos chamados por Ele para seguirmos o seu exemplo. O próprio Jesus nos deu o exemplo de submissão. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A submissão ela também tem um caráter relacional, ou seja, um reconhecimento amoroso do valor do próximo como pessoa. A Bíblia diz lá em Romanos 13, versículo 9, que a lei pode ser resumida em um só mandamento. Qual é ele? Pode abrir. Mateus 22, 39 e 40 também fala sobre isso. Em Levítico 19 e 18. Nós entendemos que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Como Jesus parafraseou, ele disse ainda: amai uns aos outros como eu vos amei. Então esse amor, irmãos, ele contempla o caráter relacional do princípio da submissão. Quando nós reconhecemos o amor que devemos ter para com o próximo, amor esse que deve ser expresso em ações, não em palavras. Quando nós entendemos esse princípio, nós passamos a plantar esta semente de amor dentro do coração uns dos outros. Em terceiro lugar, a terceira faceta da submissão é a submissão no seu caráter recíproco, ou seja, uma cooperação mútua, humilde uns com os outros. Efésios 5, 21 a 33 nos diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. O que significa isso, irmãos? É quando nós consideramos os outros mais importantes do que nós mesmos. É claro que isso não pode ferir o princípio que nós falamos de amar o próximo como a você mesmo. Considerar o outro mais importante significa você muitas vezes abrir mão de alguma coisa para poder servir o seu próximo. Não é você amar menos a si mesmo do que o próximo, mas você muitas vezes ter que abrir mão de uma condição agradável para você e aceitar uma condição desagradável para que o seu próximo seja amado por você. Sujeitar-se uns aos outros, irmãos, é colocar em primeiro lugar a vontade de Deus na nossa vida e na vida do próximo. É realmente entender que o serviço a Deus é mais importante do que o seu próprio bem-estar. Às vezes nós temos que vivenciar situações desagradáveis para que demonstremos amor para outras pessoas. Isso inclui não apenas os cristãos, mas os incrédulos. É assim que nós somos conhecidos, irmãos, pelo amor que temos uns para com os outros. Foi isso que Jesus disse: vocês vão ser conhecidos pelo amor que demonstram uns para com os outros. Esse amor, quando alcança o coração de um incrédulo, a pessoa se rende a Deus. Como a história que o irmão contou aqui do Lar da Paz, um homem desprezado pela própria família alcançou naquele lar o amor que ele precisava encontrar, o amor de Deus. Então, irmãos, o princípio da submissão nos ensina que nós devemos ser também recíprocos, ou seja, sujeitarmos uns aos outros no temor a Deus. E por último, o princípio da submissão também tem um caráter universal, ou seja, um reconhecimento do completo senhorio de Cristo. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 6, quem pode abrir? Portanto,
2 Coríntios 10, versículos de 3 a 6. Quem encontrar pode ler, irmão. 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Está projetado lá. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Veja, irmãos, a submissão a Cristo, ela contempla muito mais do que a nossa conduta, mas ela invade o nosso pensamento. Ou seja, todo pensamento, todo entendimento deve estar sujeito ao senhorio de Cristo. A coisa mais difícil de você tirar da cabeça de alguém é uma ideia. Mas quando essa ideia é sujeita à vontade de Deus, nós passamos a entender o significado de submissão. Ou seja, a nossa vontade passa a ser segundo plano quando se trata da vontade de Deus, porque nós sabemos que Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Deus quer e projeta isso, trabalha para aqueles que nele esperam. E o bem que nós podemos querer para nós, só Deus pode nos dar, irmãos. Alguém já disse que se você não tem na mão aquilo que Deus te deu, não tenha aquilo que Deus não te deu. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós. E é muito melhor do que qualquer outra coisa que se possa esperar. O exemplo desse homem que buscou novamente no mundo uma vida de satisfação foi a decepção de saber que o melhor para ele estava não no mundo, mas em Jesus. E novamente ele se volta, se volta para Deus, resgatado ali pelas pessoas que se comprometeram em orar e ir atrás dele, assim como nós temos pessoas comprometidas conosco, irmãos, que nos amam a tal ponto de nos corrigir quando estamos errados. E é isso que nós também devemos nos sujeitar, à autoridade de Cristo de colocar pessoas para nos corrigir em nossa conduta. Deus é soberano e misericordioso, Ele nos ama e quer o melhor para nós, por isso Ele colocou uma tão grande nuvem de testemunhas e pessoas para nos abençoar. Às vezes nós podemos ter que nos submeter a algumas circunstâncias desprazerosas, desagradáveis, para que outros vejam Cristo em nós. Mas isso pode ser uma estratégia. 1 Coríntios 9, 22. Ao exemplo do próprio Cristo que se submeteu à morte para que pudéssemos ser salvos, devemos seguir o seu exemplo e seguirmos seus passos. Versículo 21 do texto que nós lemos nos diz assim, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Nós somos chamados para nos submeter à vontade de Deus, ainda que ela pareça em alguns momentos desagradável. Mas a palavra de Deus diz que lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, que a vontade de Deus ela é
boa, perfeita e agradável. Ou seja, irmãos, para nós pode parecer a princípio algo que não nos agrada, mas às vezes a gente deixa de ter uma coisa boa por não experimentar. Isso muitas vezes é o que impede as pessoas que não conheceram o amor de Deus, porque acham que já tem algo de bom na sua vida, mas nunca experimentaram o amor de Deus, o prazer de fazer parte da família de Deus, o prazer de obedecer e servir a Deus e ser parte da sua família. A esses que nunca experimentaram, como uma criança que nunca comeu uma coisa e se recusa a experimentar. Nós devemos, irmãos, nos sujeitar à vontade de Deus. Primeiro, porque ela é o melhor para nós. Segundo, porque ela é o que nutre a nossa fé em Jesus Cristo. A obediência é o primeiro princípio que nos leva à salvação. Porque pela obediência nós somos conduzidos à fé. Passamos a crer. E quando cremos e obedecemos, nós amadurecemos a nossa fé. À medida que nos sujeitamos à vontade de Deus, que nos submetemos ao senhorio de Cristo, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Porque o Senhor se submeteu à morte. Ele não precisava fazer isso. O Senhor morreu e ressuscitou para que nós fôssemos salvos pela graça de Deus. Por isso, ao seu exemplo, irmãos, nós devemos nos sujeitar a situações que, ainda que pareçam desagradáveis, ainda são o melhor para nós. E Deus nos traz, e Pedro nos traz aí uma mensagem de esperança. Ele diz, versículo 10, veja, por mais temor que você tenha das situações que se apresentam às vezes parece que as perseguições são muito grandes e você não vai suportar. A palavra de Deus diz assim, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ou seja, nós sabemos, irmãos, que recebemos bênçãos do alto e que Deus está no controle de toda situação que se apresenta em nossa vida. Quando nos submetemos à vontade de Deus, Deus faz o melhor que poderia acontecer para nós. Que Deus nos abençoe e nos dê um espírito de submissão à sua vontade. Amém? Vou convidar o pastor aqui para orar, terminando esse momento. Pai bondoso, nós queremos agradecer pela palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós, através do teu instrumento, que foi o Demétrio. Continuamos pedindo que o Senhor continue usando ele grandemente e que tudo isso que aprendemos hoje não saia do nosso coração, da nossa mente, que o Seu Santo Espírito continue a ministrar para que nós coloquemos em prática, sejamos realmente teus servos conforme o Senhor espera de nós. Nós te oramos agradecidos em nome